Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. O problema dessa placa, ela está intermitente. Tem momentos que ela liga e desliga sozinha e liga sozinha e fica nesse loop. Quando ela liga, eu consigo fazer os testes rápido aqui e as tensões de 12 volts chegam nos MOSFETs de alta, mas nos MOSFET de baixa as tensões não chegam. Mas por que não chega a tensão nos MOSFET de baixa? Porque para os MOSFETs de baixa e de alta funcionar, é necessário que venha um pulso de onda quadrada do PWM. E o PWM ele não está funcionando. Por isso, os MOSFETs aqui estão inativos. E eu continuei com a análise, mesmo sem o esquema. E pude perceber o seguinte, que alguns MOSFETs contidos aqui na placa-mãe estão recebendo tensão de dreno duvidosa. Esses dois MOSFETs aqui estão recebendo tensões na casa dos milivolts. E são tensões duvidosas. Esses dois MOSFETs aqui estão também com tensões duvidosas. E eu fazendo uma análise mais a fundo, eu pude perceber esse circuito aqui, nessa região aqui próximo ao slot de memória, está com tensões totalmente comprometidas. E eu resolvi ir atrás do datasheet desse CI aqui PWM. E eu quero mostrar para todos vocês aqui o datasheet desse CI e depois eu retorno para fazer o teste na placa. Vamos lá. Aqui está, pessoal, o datasheet. É um controlador PWM. Vamos olhar aqui a imagem. Aqui está o encapsulamento dele e os pinos de configurações. O pino 1 é o boot, que é uma entrada de realimentação. A alimentação está aqui no pino 5, o VCC. Segundo o datasheet, essa alimentação pode ser de 5 a 12 volts. Se a gente olhar aqui, ó, o pino 5. Aqui, gente, ó, o pino 5, o VCC. Tensão mínima de 5, tensão máxima de 12. Vamos voltar aqui. O pino 2 é um sinal de onda quadrada que vai para o gate do MOSFET de alta. O pino 3 é o GND, o qual nós já conhecemos, que chamamos de terra. O pino 4 é o L-gate, é um sinal de onda quadrada que vai para o gate do MOSFET de baixa. O pino 5 é o VCC, como eu já falei para vocês, e assim por diante. Vamos voltar à nossa manutenção. Vocês viram ali no datasheet que esse CI controlador, no pino 5 dele, o pino 5 é esse aqui, gente, ó. O pino 1 começa aqui, onde está essa marcação branca, tá vendo a marcação aqui? Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4 e pino 5, esse aqui, ó. Então aqui no pino 5 tem que receber uma tensão de 5 a 12 volts para que ele comece a trabalhar. E quando eu starto a placa, essa tensão não existe aqui no pino 5. Eu vou ligar a fonte e a gente vai fazer esse teste agora. Vou ligar aqui. Nessa situação, pessoal, basta só ligar esse aqui. 12 volts não precisa agora. Sim, professor. E em relação aos MOSFETs de baixa que não está recebendo tensão? Pessoal, consertar a placa é seguir um raciocínio lógico. O que é um raciocínio lógico? Como é que eu vou estabilizar essas tensões aqui, sendo que aqui está comprometido? Devemos primeiro estabilizar as tensões que provavelmente vai alimentar outros setores da placa. Pode ser que o PWM esteja inoperante aqui devido à falta de um sinal vindo desse circuito aqui. Então, seguindo a lógica da manutenção, primeiro vamos estabilizar essa região aqui. E se o PWM continuar sem funcionar, aí a gente já parte para a manutenção aqui nesse setor. Tá bom? Eu vou ligar a placa e a gente vai testar o pino 5. Deixa eu ligar a fonte.
Não vou ligar o P4 aqui, a alimentação de 12 volts, não é necessário, porque eu não vou trabalhar no V-Core agora. E todos vocês já sabem que aqui é a alimentação do V-Core. Eu vou startar. Vou colocar a garrinha jacaré aqui. Ligar o multímetro. Ligar o cooler para poder a gente saber que a placa está ligada. Vamos lá, presta atenção aqui no cooler. Espero que ela me ajude a fazer esse teste, que ela não desligue. Ligou. Aqui, gente, o pino 5. Olha o multímetro. 1.4. Sendo que aqui a gente viu no datasheet que tem que receber uma tensão de 5 a 12 volts. 1.4 não vai ativar esse PWM, ou seja, não vai alimentar. O MOSFET aqui está recebendo 5. O gate, alguns milivolts. Olha lá o multímetro, gente. O gate, o source, alguns milivolts. O dreno desse daqui, que com certeza está ligado ao source desse MOSFET aqui. Porque esse PWM aqui, gente, todo PWM ele tem que trabalhar com transistor. E com certeza esses dois transistores aqui faz parte desse PWM. Ele manda pulso para os gates desses dois MOSFETs. E essa bobina aqui faz parte dessa fonte. Vamos ver quando passa aqui nessa bobina. Aquela aqui, gente, ó. Aqui, pessoal. 0,21 milivolts. Olha o multímetro. 0,21 milivolts. Ou seja, essa tensão aqui está completamente errada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer alguns testes aqui para ver onde essa tensão está sendo limitada. Eu peguei um esquema, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, que é de uma placa também ASRock. E eu verificando, passando por vários esquemas da ASRock, eu percebi que nesse esquema que eu peguei tem um circuito parecido com esse daqui. Eu quero te mostrar aqui no meu computador. Deixa eu desligar aqui. E vamos ali no meu computador que eu vou te mostrar esse esquema e esse circuito que é semelhante. Vamos lá. O esquema é esse aqui, ó. ASRock A55M HVS. Olhando esse circuito aqui, eu achei bem semelhante ao circuito que a gente está trabalhando. Aqui é o controlador PWM. Tem dois MOSFETs sendo chaveado por ele. Fazendo uma análise dentro desse circuito, podemos ver que no pino 5 VCC tem um capacitor. Esse capacitor está ligado a esse resistor de baixa resistência. Veja que esse resistor é de 2.2 ohm. Em cima dele vai uma tensão de 12 volts. E essa mesma tensão passa por ele, chegando até o pino VCC. Resumindo, nesse pino 5, como a gente viu lá no datasheet, terá que chegar uma tensão de 5 a 12 volts. E olhando esse esquema aqui, podemos concluir que a tensão ali também da nossa placa vai ser de 12 volts a tensão no pino VCC. E nesse capacitor também terá que chegar 12 volts. Para quem adquiriu o meu curso, sabe muito bem que esse capacitor aqui, ó, é um capacitor de desacoplamento. E provavelmente o defeito vai estar entre
esses dois componentes. Fazendo a medição ali junto com vocês, vocês viram que aqui no pino 5 está chegando uma tensão menos de 5 volts. Por isso, eu estou suspeitando que esse resistor ou esse capacitor está impedindo a real tensão aqui no pino 5. Vamos voltar à nossa placa? Como vocês viram ali no pino 5, tem que chegar uma tensão positiva de 5 a 12 volts. Veja bem, a gente vai ter que fazer o teste de continuidade para a gente saber o componente que está ligado ao pino 5. Eu vou tirar a fonte e o cooler. Nós vamos fazer esse teste aqui. Colocar o multímetro na escala de bip. E você vai prestar atenção aí no bip. Pino 5, é esse aqui o primeiro. E a gente vai procurar onde bipar. Bipou aqui com resistor, tá vendo? Esse resistorzinho aqui. E com esse capacitor. Observe. Praticamente o circuito que a gente viu ali no esquema é semelhante. Ele está ligado a um capacitor, que é esse capacitor aqui. E está ligado a um resistor. O que eu vou testar aqui agora é o resistor. Vou botar na escala de resistência e vamos ver o valor. Aqui na escala de resistência está dando 495. É uma resistência um pouquinho alta. Ó. Veja bem, ó. 485. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o capacitor aqui da linha e vou deixar só o resistor para a gente fazer o teste. Vamos fazer isso agora? Eu vou pegar a minha estação de ar para a gente retirar. Pegar o meu vidro aqui para não queimar a minha bancada. E vamos fazer esse teste, pessoal. Por etapa, eu vou tirar o capacitor e depois a gente continua. Pessoal, é importante vocês colocarem fita Kapton para não prejudicar os componentes ao lado. Se não tiver fita Kapton, usem o papel alumínio, que também é bom. Retirando esse capacitor aqui. Ele aqui, ó. Vamos deixar esfriar para a gente fazer a ligação. Só vamos fazer o teste. Eu vou ligar a fonte. Aqui, pessoal, tirei o capacitor, tá vendo? Aqui tá sem o capacitorzinho aqui. Vocês podem enxergar aqui. Só que a gente não pode deixar sem o capacitor. Ele é um capacitor de desacoplamento. E eu vou ligar a fonte. Basta só ligar o conector de 20 pinos. Ligar o cooler. Para saber que a placa ligou. Chegar um pouquinho para cá para a gente fazer o teste. Aqui, pessoal, presta atenção aqui. Ligamos. Vou testar. Pino 1. Dá um zoom aqui, filha. Dá pra ver aqui? Coloca a câmera aqui no pino 1. Rapidinho. Pino 1, pessoal. Já chegou uma tensão ali de 8,5
60 volts, olha lá no multímetro. 8.5. No datasheet, a gente viu que a alimentação no pino 5 tem que chegar de 5 a 12 volts. Essa limitação aqui é por causa do resistor. Aqui no lugar do capacitor chega também 8.5. Aqui no resistor 8.5. Do outro lado do resistor aqui 11.64, tá vendo? Dá um zoom aqui, filha. Dá um zoom aqui, filha. Desse lado aqui do resistor 11.64 lá no multímetro, tá vendo? E do outro lado do resistor aqui, dá um zoom aqui, filha, para o pessoal ver. Desse lado aqui, limitou a tensão. Tá vendo, gente? 8,5. E aqui no pino 5, 8. Vamos ver agora os drenos aqui do MOSFET. 5 volts, tá certo? O gate. O gate aqui tá errado. Ainda não está oscilando. Deixa eu ver aqui. Tá vendo, gente? A tensão aqui ainda não está legal. Ou seja, eu vou colocar o capacitor aqui, pessoal. Eu vou colocar um que esteja bom. E aí a gente volta para fazer o teste. Pessoal, uma coisa que eu não tinha observado, o valor da resistência desse resistor aqui, ó, próximo ao capacitor onde a gente tirou. Ele é de 2.2 ohms. É uma resistência baixíssima. É para ele bipar de um lado e de outro no multímetro. E eu coloquei ele na escala ali de ohms e ele deu uma resistência alta. É de suspeitar que a resistência dele está alterada para mais e muito alta. Eu vou testar aqui no multímetro com vocês, na escala de resistência, para a gente ver. Coloquei o multímetro aqui na escala de resistência. Vou colocar aqui no resistor aqui, ó. Esse resistor pequenininho aqui. Ele é que está ligado com o capacitor. Vamos ver aqui no circuito. Depois eu vou ter que retirar ele para a gente testar ele fora do circuito. Olha lá, ó, no multímetro. Tá dando 2K e algumas frações. Ele não tem 2K, pessoal. Olha a escala aqui direitinho. 2K ohm. 2.4. Na verdade ele só tem 2 ohms, 2. Não é para dar essa resistência toda, pessoal. E ele é para bipar de um lado e de outro também. Aqui, ó, ele não tá bipando, ó. Ele não bipa. Foca aqui, filha. Tá vendo que ele não tá bipando de um lado e de outro? Mesmo no circuito, pessoal, um resistor de baixa resistência, ele é para dar continuidade. Tem outros resistores aqui da mesma resistência dele que está dando a medida certinha no multímetro e também está dando continuidade de 2.2 ohms. Eu vou ter que retirar ele também do circuito. Vou fazer isso agora antes da gente colocar o capacitor. Vou retirar ele do circuito também, gente. Agora. Aqui, pessoal, terminei de trocar esse resistor. Vou colocar aqui na escala de ohm aqui, ó. Na escala ômica de resistência. E você vai ver que a medida agora vai estar certa. O outro estava errado. Aqui, ó. Presta atenção ali no multímetro. Olha lá, pessoal. 2.3 ohms. 2.2. Esse sim está certo, tá vendo? Esse está correto. E ele bipa de um lado e de outro. Vou colocar na escala de bip, ó. Por que bipa? Porque a resistência é baixa. Aí, ó. Vamos colocar agora o capacitor. Depois a gente retorna com o nosso teste.
Pessoal, terminando de trocar aqui. Aqui está os dois componentes aqui na minha mão. O resistorzinho de 2.2 ohms e o capacitor. Eles estão trocados já aqui, ó. Cadê? Aqui o capacitor, tá vendo? Que a gente trocou. E aqui o resistor de 2R2. Nós vamos testar agora, vou ligar a placa e a gente vai testar para ver se realmente eram eles o causador do problema, pelo menos aqui nesse setor. Vou ligar a fonte aqui agora, pessoal, para a gente testar, ver se as tensões aqui estão estabilizadas. Basta só ligar o conector de 20 pinos. A minha fonte já está aqui com cabo de força. Aqui, ó, já tem tensão. Tá vendo aqui o multímetro? 5.14. Aqui no conector do power também aqui. 3.41. Eu vou startar. Deixa eu colocar aqui a garrinha jacaré. Vou ligar também o cooler para poder a gente ver que a placa ligou. Não vou colocar processador agora, nem memória, porque a nossa intenção agora é saber se as tensões estão presentes aqui. Vou ligar aqui, presta atenção aqui no conector. Olá, a placa ligou. Agora presta atenção aqui no multímetro. Aqui no dreno 5.26. No capacitor, gente, ó, o capacitor que a gente trocou. Dá um zoom aqui, filha, no capacitorzinho. 12 volts, tá vendo, gente? 12 volts. E aqui no pino 5 também, do PWM, tem que ter os 12 volts. Olha aqui o multímetro. 12 volts aí. Aqui no dreno do MOSFET de baixa 1.5. Então significa que essa fonte chaveada está perfeita. 1.5. Você lembra dessa bobina aqui? Vamos testar ela atrás. Aqui, gente, ó. Olha o multímetro aqui. A bobina 1.5. 1.5. Isso significa, pessoal, que a gente conseguiu estabilizar essas tensões aqui. Agora eu vou montar ela, colocar o processador no lugar, colocar o dissipador juntamente com o cooler, para a gente fazer o teste e ver se ela vai liberar o vídeo. Vou colocar o processador. Vamos colocar o cooler. O conector de 20 pinos já está ligado. Eu vou colocar agora o de 12 pinos. Pronto, pessoal, já está tudo aqui no lugar. Já coloquei até o cabo VGA, o pente de memória DDR3. Lembrando que o soquete dessa placa é 1155. Eu vou startar ela agora. O monitor já está ligado, presta atenção aqui no monitor. Agora eu vou startar a placa. Observa aqui, pessoal. O cooler girou. Foca aqui, filha. Olha lá agora. Aí, pessoal, a placa com seu vídeo liberado. Sempre como eu falo para vocês aqui, que o difícil é o diagnóstico. O mais difícil é fazer a análise até encontrar o problema. Depois que o problema for encontrado,
Aí agora é só substituir o componente que foi danificado ou o circuito integrado. Se for a BIOS corrompida, é só fazer a regravação e partir para o abraço. Tá bom, pessoal? Está aí mais uma placa consertada. As tensões estão todas estabilizadas. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.